quando Samuel derrama óleo sobre Saul, azeite sobre Saul, o Senhor vai lhe dar 3 sinais. O primeiro deles é este: quando você for embora, quando você partir daqui, você encontrará 2 homens, e estes 2 homens vão te dizer: acharam-se as jumentas que você foi buscar. Qual era o problema que Saul não conseguia resolver? Encontrar as jumentas. Porque Saul saiu de casa para buscar as jumentas. Porque Saul buscou Samuel em sua casa, porque ele não encontrava as jumentas. O problema de Saul era saber onde as jumentas estavam. No dia da unção, Samuel diz para ele: assim que você sair daqui, 2 homens vão te achar e vão dizer: as jumentas foram encontradas. Em outras palavras, Deus estava dizendo: assim que você sair daqui, 2 homens vão lhe dizer: o teu problema foi resolvido. Qual era a primeira promessa que Deus está fazendo para Saul, pastor? Deus está dizendo para ele: rapaz, se eu te ungi, se eu te capacitei, ande na minha vontade, porque enquanto você estiver na minha vontade, creia, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Deus não prometeu a Saul um reino tranquilo. Deus não prometeu um reino sem guerras. Deus não prometeu um governo sem adversidades. Deus não prometeu uma caminhada sem dificuldades. Da mesma forma, Ele não nos prometeu que o ministério seria sem lágrimas, que o ministério seria sem lutas, que a chamada seria sem batalhas, ou mesmo que a vida cristã seria sem espinhos. Mas Ele nos fez uma promessa: enquanto você estiver na minha vontade, creia, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Aleluia. Por que Saul se perdeu ao longo da sua jornada? Porque ele esqueceu-se de que quem resolve os nossos problemas é Deus. E ele queria uma ilusão de controle para a sua vida, querendo que tudo acontecesse à sua forma, que tudo acontecesse à sua maneira, que tudo acontecesse do seu jeito. E na nossa vida nem tudo acontece do jeito que a gente quer, nem tudo sai da forma que nós planejamos, nem tudo acontece do modo que nós queríamos. Nós estamos saindo, com a graça de Deus, de um período de mais de 1 ano e meio de uma pandemia, e que mudou muitos dos nossos planos, alterou muito dos nossos projetos, fez com que muitos de nós revêssemos algumas coisas da nossa vida. Mas eu vim pregar nesta manhã que, apesar de que muita coisa não sai do nosso jeito e nem nos nossos planos, existe um Deus que é soberano e que os seus planos não podem ser frustrados. Eu e os senhores não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em circunstância ou coincidência. Há um Deus soberano que governa as nossas vidas. Aleluia. E o que Saul precisava crer, e o que nós precisamos crer, é o que o pastor Natanael muito bem explanou antes de mim: que existe um Deus que é soberano e que os seus planos não podem ser frustrados. E que nós precisamos descansar nos planos de Deus. E que nós precisamos descansar na vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se nós crermos que Deus está no controle, nós vamos entender que até nas perdas tem ganho. Se Deus está no controle da nossa vida, nós vamos entender que até quando nós achamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? Está no texto. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não encontraria Samuel.
Se Saul não perdesse as jumentas, ele não receberia um trono. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não ganhava uma coroa. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não era ungido. Então pare de chorar pela porta que se fechou, de se lamentar por aquilo que deu errado, porque mais é aquilo que o céu tem preparado para nós. Aleluia! Oh glória! Se Deus está conosco, até quando nós pensamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. Sabe por que nós precisamos ter essa consciência? O texto que o pastor Jessé muito bem leu, diz que o pai de Saul estava aflito, e os dois homens disseram para ele: olha, teu pai deixou o negócio das jumentas, e não está aflito por causa da jumenta, ele está aflito por tua causa. Sabe o que Deus está dizendo para Saul? Você precisa entender, rapaz, que você é mais importante que as jumentas. Você vale mais do que as jumentas. Se as jumentas eram o problema que Saul não conseguia resolver, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: rapaz, você é mais importante que os seus problemas. Nós estamos vivendo uma época em que as doenças psicossomáticas têm sido o mal deste século. As pessoas estão sofrendo pelos excessos. Depressão é o excesso do passado. Ansiedade, o excesso de pensamento no futuro. O estresse, que é o excesso de pensamento no presente. E é um mal que tem atingido inclusive a nós obreiros. Obreiros, servos de Deus, sofrido com ansiedade, com estresse. Alguns até lutando contra a depressão. Por que isso, pastor? Porque não entendem que você é mais importante que o seu problema. E o pai de Saul está aflito por causa dele. Porque quando nós sofremos, a gente não sofre sozinho. Quando nós sofremos, a esposa sofre por nos ver sofrer. Os filhos sofrem por nos verem sofrer. Os amigos sofrem por nos verem sofrer. E ouça-me, tem gente que não consegue esquecer as jumentas. Onde ele vai, ele leva a jumenta junto. Levanta de manhã, não consegue sequer desfrutar um bom café. Por quê? Porque a jumenta senta junto na mesa. Porque a primeira coisa que ele pensa é no problema que ele tem que resolver naquele dia. Então a jumenta senta na mesa. Sai para o trabalho e não produz o trabalho porque leva a jumenta para o trabalho. Tem outros que saem de férias, não conseguem desfrutar das férias porque leva a jumenta no porta-mala. E pasme os senhores, tem quem vem para a igreja e traz a jumenta para o culto, porque ele vem para o culto pensando no que ele tem que resolver, no que ele tem que solucionar, naquilo que ele tem que resolver depois do culto. E eu vim ser boca de Deus esta manhã para lhe dizer: você não sabe onde as jumentas estão, mas Deus sabe. Você não tem solução para o problema, mas Deus tem. Eu não sei resolver, achar as jumentas, mas o Deus que me chamou resolve. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta manhã? Aleluia, aleluia. Eu vou continuar a leitura, mas receba a paz de Deus no teu coração esta manhã. Receba a graça de Deus no teu coração nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia.